Então, bora lá. Estamos aí na semana 4 do PET 4, do quarto bimestre, volume 4 aí de 2021, de filosofia do segundo ano do ensino médio. Continuar falando de ética e moral. E nessa semana nós vamos entrar e vamos retomar o pensamento de Kant. Kant foi um filósofo alemão que viveu no século XVIII, um dos principais representantes do iluminismo. Vocês lembram o que foi o iluminismo? Na história aí, foi um movimento cultural do século XVIII que acreditava que a luz da razão é que deveria iluminar e guiar o ser humano, rumo à liberdade, rumo ao progresso. Somente a ciência, e a razão poderia resolver os problemas da humanidade. Então eles pregavam que a luz da razão era incapaz de fazer isso porque as religiões ou a religião eram trevas que nos levavam ao erro, nos levavam a acreditar em coisas que não resolveriam em nada na nossa vida. E, pelo contrário, as religiões, o que elas provocavam eram guerras e desentendimentos. Então, somente a razão, a ciência, poderia nos conduzir à liberdade e ao progresso. Olha o que ele fala: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Ou seja, a educação é fundamental para quem nós nos tornaremos. Ele reafirma o papel importante que a razão exerce na nossa vida e na esfera da ética, da moral, que é a esfera dos comportamentos. Qual que é a diferença mesmo entre ética e moral, vocês lembram? Ética, se eu não me engano, é um modo de... É um modo geral das pessoas pensarem, e moral é uma forma sozinha. Mais restrita, né? A moral está relacionada mais à questão particular, individual, depende do sujeito, depende da cultura, do ambiente. A moral ela muda de tempos em tempos, de lugar para lugar, de pessoa para pessoa. Já a ética não, a ética busca ser uma reflexão mais universal, uma reflexão sobre o comportamento humano. As duas é sobre o comportamento. A moral vem do latim mores, que quer dizer costumes, comportamento, e a ética vem do grego ethos, que quer dizer também costumes, comportamento. A diferença é que uma busca ser universal, ou seja, válido em todo tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. E a moral não, a moral é restrita. Depende do grupo, depende da pessoa, depende da comunidade, depende da cultura, depende do tempo, depende do lugar. Por exemplo, a moral da Igreja Católica é uma, a moral das igrejas evangélicas é outra. Mas a ética vai pensar, refletir sobre isso. Quem está certo? Será que a gente pode estabelecer os deveres morais da Igreja Católica ou dos evangélicos e universalizar para todo mundo? Ela vai refletir sobre isso. Por isso que a ética é sempre mais complexa. Ela tem que levar em consideração uma série de fatores. Ela não pode ser uma reflexão mais rasa, uma reflexão mais profunda, porque ela vai pensar em algo que seja aplicável para toda a humanidade. Não só para um grupo, não só para um indivíduo, mas algo que seja válido de forma universal. Então a ética kantiana, Kant está nesse contexto, vamos conhecer um pouquinho da ética dele e também do utilitarismo, que é uma doutrina aí que avalia também a moral de acordo com aquilo que é útil, e com as consequências dos atos humanos. Com isso nós podemos perceber que as escolhas individuais elas precisam trazer o bem-estar de todos. Então o que é útil segundo o utilitarismo? Aquilo que causa um maior bem-estar para o maior número de pessoas. Então isso que é útil. Vamos lá pensar sobre isso. O Kant, começando por ele, na ética kantiana, ele buscou criar um modelo ético aí que fosse independente de qualquer tipo de justificação moral religiosa, ou seja, ele não queria precisar da religião para poder justificar os nossos comportamentos. Muita gente justifica os seus comportamentos através da religião, Por que você é assim? Porque a minha igreja diz que tem que ser assim, Ele queria desvencilhar da religião, criar uma teoria ética exclusivamente racional, sem precisar recorrer à fé e à religião. E a moral religiosa, ela segue, por exemplo, a cristã, os 10 mandamentos. Vocês lembram quais são os 10 mandamentos? Os 10 eu acho que eu não vou lembrar não, mas eu lembro de alguns. Não matar, não roubar, honrar pai e mãe, não cobiçar a mulher do próximo, não tentar contra a castidade. Então,
O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não usar o nome de Deus em vão. O terceiro é guardar o sábado. Depois os cristãos mudam para o domingo, né? Alguns cristãos, porque os adventistas continuam guardando o sábado, né? O quarto, honrar pai e mãe, você já falou. O quinto, não matar, você falou. O sexto, não roubar, você falou também. O sétimo, não pecar contra a castidade, você falou também. Não pecar contra a castidade significa o quê? Vocês lembram? Professor, eu não concordo muito com assim. Não pecar contra a castidade. Se eu for falar, você vai ficar impressionado comigo. Mas eu não concordo com essa história de não pecar contra a castidade. Era não cometer adultério. Aí a igreja mudou para não pecar contra a castidade, para ampliar. Porque não cometer adultério é só não trair, né? Dentro do casamento. Mas não pecar contra a castidade vai muito mais além do que isso. Porque é não fazer sexo fora do casamento, antes nem fora do casamento. Ou seja, se não casar, não pode transar. Não pode, se for com amor, não pode mandar um de dentro. Vamos fazer a gravação, não pode liberar. Eu calmo. Quando Moisés falou os mandamentos para o povo de Deus lá no Monte Horebe, chegou no sétimo, né? O povo falou: o que é isso, Moisés? Não pecar contra a castidade? Ele foi explicar, né? Não sapecar a bronha, não mandar o DJ, não fazer uma gravação, liberar o Tony. Ai, não cair de boca no gramado, não cometer adultério, não fazer sexo antes nem fora do casamento. E aí, o povo falou: não, mas pelo amor de Deus. O 7 até então se escrevia só assim, né? O povo corta o 7, corta o 7, corta o 7. Desde então o 7 tem um cortado no meio, porque ninguém quer seguir e obedecer o 7º mandamento, né? É o mais desobedecido da Sagrada Escritura. Com certeza. Depois é não levantar falso testemunho. O oitavo, não desejar a mulher do próximo. E o último é não desejar as coisas alheias, né? O Kant queria se desvencilhar disso, se basear apenas na capacidade de julgar, que é a própria do ser humano aí, com a razão. Então, uma teoria deontológica. O que significa isso, né? Deontos em grego é dever, ou seja, uma teoria baseada no dever. Estão defendendo que o valor moral de uma ação reside em si mesmo. Você fazer aquilo que deve ser feito. Se você faz uma coisa que é certa, mas você faz porque você gosta, porque você é inclinado a fazer aquilo, não tem virtude nenhuma. Qual que é a virtude de fazer algo que você já gosta de fazer? Não. Só tem virtude, segundo o Kant, se você fizer algo que você não gosta de fazer. Você não faria de forma alguma, mas você faz porque você deve fazer. Você faz com perfeição. Porque você faz por obrigação. Somente por obrigação tem virtude. Então, se você estuda porque gosta, não tem virtude nenhuma. Não que não seja certo, é certo. Mas qual que é a virtude nisso? Você está fazendo o que você gosta. A virtude está em você fazer o que você não gosta. O que você não é inclinado. O que para você é uma tortura. Aí sim tem virtude. Por quê? Porque você está se esforçando, você está indo contra a sua vontade, né? O seu desejo, o seu impulso. Então, para ele não existe bondade natural. Ninguém é bom por natureza, né? Às vezes as pessoas fazem coisas boas e porque gosta. Quando faz porque gosta, pode ser boa coisa, mas não tem virtude. Por quê? Porque não está fazendo porque deve. Se fizer porque deve, aí tem virtude. Então, o homem é por natureza um ser egoísta, ambicioso. Todos nós, né? Só pensamos na gente mesmo, que é cada vez mais destrutivo. A gente destrói a gente mesmo e os outros, né? Agressivo, cruel. Busca prazer de forma insaciável. E aí está a prova, né? O 7º mandamento. Pelos quais ele mata, ele rouba, ele mente. Tira a liberdade dos outros. É justamente por causa dessas atitudes aí que precisamos do dever. Proporcionado aí pela capacidade da razão que é inata a nós. Todos nós temos capacidade de raciocinar, nascemos com essa capacidade. E é a razão que tem que dominar as nossas vontades, os nossos desejos. Aí a virtude, quando você consegue dominar as suas paixões, os seus desejos, as suas vontades com a sua razão. Por isso o Kant elaborou um imperativo, chamado imperativo categórico, é uma ordem aí de forma que o indivíduo pudesse utilizá-la como uma bússola moral. Chama isso de imperativo categórico. O que diz o imperativo categórico? Age de tal maneira que a tua ação possa se transformar numa lei universal. Ou seja, você só pode fazer aquilo
que se você fizer e todo mundo fizer, não vai dar B.O. Se você tiver com vontade de fazer uma coisa, vai pensar, e se todo mundo começar a fazer isso, será que vai dar certo? Por exemplo, deu vontade de roubar alguma coisa de alguém, mas se todo mundo começar a roubar, aí ninguém vai ter nada, né? Deu vontade de matar alguém, se todo mundo começar a matar, não vai sobrar ninguém, né? Olho por olho, dente por dente, o mundo vai ficar cego e banguela. Então você tem que pensar nisso antes de fazer. Se eu deu vontade de mentir, vou contar uma mentira aqui, mas se todo mundo começar a mentir, aí você tem que sempre pensar isso, né? Antes de fazer alguma coisa. E peraí, se todo mundo fizer, será que dá certo? Se não der, é porque você não deve fazer. Então, o imperativo é uma lei moral interior, e o indivíduo baseada nessa razão, né? E não possui nenhuma ligação com causas sobrenaturais, supersticiosas ou relacionadas à autoridade do Estado ou religiosa. Vale lembrar que o Kant é fortemente influenciado aí pelo iluminismo, né? Então, ele buscou fazer com a filosofia o que o Nicolau Copérnico fez com a ciência, uma revolução copernicana. Tirar o centro das coisas e colocar o centro no sujeito. A revolução copernicana transformou toda a compreensão do mundo. Na Revolução Copernicana, Copérnico dizia, ao contrário dos antigos, que não era o Sol que girava em torno da Terra, era a Terra que girava em torno do Sol. E a revolução que o Kant faz, ele vai dizer o seguinte: o conhecimento não gira em torno do objeto, mas em torno do sujeito, o sujeito que conhece. E é o sujeito também que age enquanto sujeito ético e moral. Então a ética kantiana está desenvolvida, e sobretudo nos livros, né, da fundamentação da metafísica dos costumes, na crítica da razão prática. A fundamentação da metafísica dos costumes é de 1785. Nele o autor estabelece um embasamento para o dever. Kant reforça essa ideia ao afirmar que somente o pensamento autônomo pode conduzir os indivíduos ao esclarecimento da maioridade. Ou seja, somente quando a gente é capaz de pensar por a gente mesmo, a gente pode chegar ao esclarecimento. A maioridade para de depender dos outros. Segundo Kant, a maior parte das pessoas, elas vivem de forma heterônoma, ou seja, vivem pela cabeça dos outros e não pela própria cabeça. Para que eu vou pensar se tem filósofos e cientistas que vão e pensam por mim? Para que eu vou preocupar com a minha saúde se tem um médico que pode, tratar da minha saúde? Para que eu vou buscar o conhecimento se os professores estão aqui e podem me dar tudo de mão beijada? Então vamos ficar colocando tudo na conta dos outros. Não busca por si mesmo. Então isso aí é um estado de minoridade. O que é o estado de minoridade? É quando a gente não busca as coisas por nós mesmos, mas fica esperando dos outros. Então a maioridade em Kant não está relacionada à equidade, né? Ou maioridade civil aí. Ela é a independência dos indivíduos fundamentada na capacidade racional de decidir por si mesmo e não pela cabeça dos outros, o que é o dever. Então a moral kantiana ela se opõe à moral cristã, na qual o dever é entendido aí como heteronomia. A moral religiosa é heterônoma, por quê? Quem diz o que é certo fazer é a Bíblia, e não eu, a partir da minha reflexão. Quem diz o que eu devo ou não fazer é o meu pastor, é o meu padre, não eu. Aí eu prefiro acreditar neles, do que buscar por mim mesmo a razão para as coisas. Significa a ausência de autonomia, sendo que a autonomia em Kant aí é a capacidade da vontade humana de se autodeterminar, segundo uma legislação moral. Ou seja, você coloca uma regra para si mesmo e você obedece essa regra, mesmo indo contra a sua vontade. Uma norma vida de fora e é a heteronomia, para dentro a partir das escrituras, dos ensinamentos religiosos, do padre, do bispo, do pastor. Então, o imperativo categórico, ele busca estabelecer uma fórmula universal moral para a resolução das questões relativas à ação. O imperativo categórico, ao longo das obras de Kant, parece formulado de 3 maneiras diferentes. Então, nelas, as ações elas devem ser orientadas sempre pela razão e nunca pelos nossos desejos, as nossas inclinações nem as nossas paixões. Ele tem que sair do particular da ação individual para o universal da lei moral. Então, algumas versões aí do imperativo categórico. Age como se a máxima de tua ação devesse ser erguida por tua vontade em uma lei universal da natureza. As leis da natureza são universais e necessárias. Todos os seres as cumprem. Não há alternativa. Como a lei da gravidade, os ciclos de vida e outras leis que submetem todos os seres, e é inquestionável. Então, mais uma vez, é aquilo, Age de tal maneira que a tua ação possa se transformar numa lei universal.
antes de agir, você tem que pensar, se eu fizer isso e todo mundo fizer, vai dar certo? Se não der, você não deve fazer. Age de tal maneira aí que trate a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de outra, né? Nunca usar o ser humano como meio, sempre como um fim. Deste modo, o ser humano jamais pode ser entendido como um instrumento. Você nunca pode usar os outros para você alcançar aquilo que você quer. Se você quer alcançar algo, você deve buscar por si mesmo. Tem gente que usa os outros, né? Faz os outros de escada, para poder se dar bem na vida. Pisa nos outros para poder chegar onde quer. Para Kant, isso é errado, eticamente. O ser humano jamais pode ser entendido como instrumento para se alcançar qualquer tipo de objetivo. Então você nunca pode usar os outros para você chegar onde você quer. Você quer chegar onde você quer? Chegue através do seu próprio esforço. Sem pisar em ninguém. Né? Sem usar ninguém de escada. É difícil, hein? É difícil. Mas o Kant é a forma ética de agir. Se você usar outras pessoas para chegar onde você quer, você pode até chegar, mas você não chegou de forma ética. Você acha alguém para te usar também. Alguém vai te usar mais cedo ou mais tarde também. Porque se você pensar assim, né, é a lei universal. Peraí, eu vou usar os outros para poder chegar onde eu quero. Aí os outros vai te usar para chegar onde eles querem. Aí pisa no você, passa por cima do você, usa você de escada. Então a humanidade é o fim das ações e nunca o meio. Né? O Kant, nesse momento, ele contraria, por exemplo, a ideia de que os fins justificam os meios. Tinham atribuído isso ao Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. Porque o Maquiavel, ele dizia o seguinte: para conquistar e manter o poder, vale tudo. Vale matar, roubar, mentir, enganar. Então, qual que é o fim? Conquistar e manter o poder. Para chegar nele, vale qualquer coisa. Se usar os outros, mentir, matar, roubar, enganar. Ele é contra também qualquer visão utilitária da ética, né? Buscar o que é útil, independentemente desse útil ser bom ou não. Às vezes o útil não é o melhor. Age como se a máxima da tua ação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais. O ser humano ele deve tomar como princípio a ideia de que sua ação possa servir como lei para todas as pessoas. Ou seja, com base na razão, a boa ação é que está em conformidade com o dever. Faz aquilo que deve ser feito. Submeta a sua vontade ao dever. Se você faz algo que deve ser feito, mas faz por prazer, não há virtude nisso. Só há virtude se você se obrigar a fazer. Então o dever é como algo que nasce em nosso interior, proposto pela razão, o coração. Não imposto por uma vontade estranha a nossa. Então é você que se impõe suas próprias regras. Somos todos iguais aí perante o dever moral, segundo Kant. Já o utilitarismo aí pensa de forma diferente. É uma teoria filosófica mais consequencialista. Significa que o valor moral de um ato é determinado exclusivamente pelas consequências. Então, se as consequências forem boas, não importa o meio. O meio que você usou. Se você precisou de pisar em alguém, matar alguém para chegar numa... Então, esse aqui é o utilitarismo. É, o utilitarismo. Vamos pensar numa situação aqui. Tem um bonde descendo descarrilhado. E você está vendo ele. Ele está indo num rumo. E nesse rumo ele vai matar 10 pessoas que estão na linha do bonde. Se você mudar o negócio do trilho, ele vira para o outro lado. Do outro lado só tem 2 pessoas, ele vai matar só 2. O que você faria? Eu virava. Você virava? Então, essa é consequencialista. Você pensou o quê? Nas consequências, matar menos gente, né? Vou fazer o maior bem para o maior número de pessoas. Isso que é útil. Não importa se você vai matar 2. Mas matando 2 você vai salvar 10. Então, ocorreu na Inglaterra aí com a formulação do Jeremy Bentham. Ele viveu aí na transição do século XVIII para o século XIX. Chamado aí o maior princípio da felicidade. E a continuidade foi estimulada depois por John Stuart Mill, que viveu no século XIX também, de 1806 a 1873. Ele publicou uma obra, um livro chamado Utilitarismo, em 1861.
Então, o utilitarismo caracteriza-se pela ideia de que as condutas adotadas elas devem promover a felicidade e o prazer coletivo, evitando assim as ações que levam ao sofrimento e à dor. Ele foi criado no século XVIII, né, e defendia que a única condição moral deve ser a busca da felicidade. E a felicidade não só para uma pessoa, a felicidade aqui é para o maior número de pessoas. Então, se para promover a felicidade do maior número de pessoas for preciso matar algumas, então vai ter que matar elas. Para poder o maior número de pessoas se beneficiar. Se uma felicidade for, o maior número de pessoas for prender algumas, vamos prender. Se for roubar, se o povo está passando fome, né? Eu sou Robin Hood. Será que eu devo ou não roubar para poder dar comida para quem vai morrer de fome? Então, o que importa é se você está fazendo um bem para o maior número de pessoas. Não importa muito o meio. O Lula roubou, mas ele ajudou os pobres. Então, se ele ajudou muita gente, beleza, o utilitarismo. Porque ele promoveu um bem para o maior número de pessoas, mesmo fudendo outras, né? Então, embora tenha tido opositores aí, né? Busca a felicidade do maior número de pessoas, que as ações são definidas como certas ou erradas, aí dependendo dos efeitos, dependendo sempre do efeito. Embora tenha tido muitos opositores, essa linha de pensamento aí causou um grande impacto nos trabalhos voltados aí para o estudo da moral e também nas estruturas políticas, social e econômica da época. O ideal de coletividade ela foi considerada uma das primeiras correntes a abordar a questão da igualdade, uma vez que ela rejeita a ideia de bem-estar apenas para uma classe social. Então, os utilitaristas ainda consideram que o principal objetivo da moral é melhorar o mundo. Não importa como, potencializando a felicidade. Importa é que o maior número de pessoas possa ser cada vez mais feliz e diminuir os danos e o sofrimento, a dor e o sofrimento também do maior número de pessoas. Então, o utilitarismo ele parte do princípio de otimização, ou seja, ele exige a maximização do bem-estar geral, o que não se apresenta aí como algo facultativo, mas sim como dever. Então você deve fazer o quê? Aquilo que for melhor para o maior número de pessoas. Isso que é útil. O que é útil? Você buscar fazer o melhor para o maior número de pessoas. Ele propõe o princípio da imparcialidade e também do universalismo. Isso quer dizer que os prazeres e os sofrimentos são considerados da mesma importância qualquer que sejam os indivíduos afetados. Agora uma outra situação daquela do trem. Se tem 10 pessoas e o trem indo naquela direção, vai matar as 10. Se você virar a chave do trem, ele vai para a outra, vai matar duas, mas as duas são seus filhos. Eu sabia que você ia perguntar. Aí fica difícil. Uma outra terceira situação. Ele indo, vai matar 10 pessoas, tem um gordinho na beira do trilho. Se você empurrar ele, ele descarrilha e não mata as 10 pessoas, mas mata o gordinho. Você empurra o gordinho? É complicado, viu? Então são situações aí que fazem a gente pensar nas consequências, muito mais do que nos meios, né? Então, o utilitarismo é parte desse princípio. Também aí, o princípio da imparcialidade, isso quer dizer que os prazeres e os sofrimentos são considerados da mesma importância. Então, é diminuir o sofrimento e aumentar o prazer qualquer que seja um indivíduo afetado, não importa quem seja. O problema é que a gente, para definir isso, muitas vezes usa as emoções, né? Você tem coragem de virar a chave para matar 2 que você não conhece para salvar 10, mas será que você teria coragem de empurrar o gordinho para salvar os 10? Não, se teve coragem de virar a chave para matar porque é assassinato, né? Você jogou. O difícil é no outro você não assassinou, no outro você tentou reduzir os danos. Do gordinho você empurrou ele, vai no assassinato. Você matou um para poder salvar ele. E dos filhos é complicado também. Porque aí meus filhos estão meus 2 filhos do outro lado, e aqui tem 10. Eu chamo outra pessoa. Não, nem assim. Outra pessoa vai escolher salvar os 10 e matar meus filhos. Tô ferrado.
Então, aquele princípio aí, né, que aprova ou desaprova qualquer ação segundo a tendência que tem a aumentar ou diminuir a felicidade da pessoa cujo interesse está em jogo. Né? Então, segundo a forma universal do imperativo categórico, uma ação está correta quando? Ela está de acordo com o princípio de autoconservação? Não. Isso aí é algo do Thomas Hobbes, não do Kant. Quando gera maior felicidade e bem-estar para o maior número de pessoas? Não, isso aqui é do utilitarismo, não do Kant. Está de acordo com os 10 mandamentos? Não, isso aqui está de acordo com a religião, não com a ética. É uma ação correta? Toda ética busca uma ação correta, né? Pode ser praticada por todas as pessoas? Sim, né? Age de tal forma que a tua ação possa se transformar numa lei universal, ou seja, pode ser praticada por todo mundo e não vai dar B.O. A necessidade de conviver em grupo fez o ser humano desenvolver estratégias adaptativas diversas. Né? O Darwin, no estudo sobre a evolução e as emoções, ele mostrou que o reconhecimento de emoções primárias, como raiva e medo, tem um papel central na sobrevivência do ser humano. Então, ao longo da nossa evolução, a raiva e o medo foram importantíssimos para a gente chegar até aqui. A gente acha que isso é ruim, não. É bom, foi graças a esses dois sentimentos que nós chegamos até aqui. Se não tivesse eles, imagina se não tivesse medo de ver esse animal perigoso. Um leão, uma cobra. Você, que bonitinho. Não tem medo, vai lá brincar. Já era. Estudos antigos e recentes mostram que a moralidade ou comportamento moral está associado a outros tipos de emoções, como vergonha, culpa, compaixão, empatia. Há, no entanto, teorias éticas que afirmam que as ações boas devem ser motivadas exclusivamente pelo dever, e não pelos impulsos ou pelas emoções. Essa teoria ética é chamada de deontológica ou kantiana. Deontológica por quê? Porque é baseada no dever. Quem formulou isso? Kant. Não é das virtudes, a ética das virtudes é do Aristóteles. Não é utilitarista, que nós já vimos, é de John Stuart Mill e Jeremy Bentham. Não é contratualista, isso aqui é dos filósofos políticos modernos, nem teológica, baseado na religião. Qual das alternativas abaixo define melhor o princípio básico do utilitarismo? Uma ação moralmente correta é aquela que está de acordo com a regra. Não faça aos outros que não gostaria de fizesse para você. Não é isso. Uma ação moralmente correta é aquela que produz o maior saldo positivo de prazer ou bem-estar para todos os afetados pela ação, considerados imparcialmente. Letra B, né? Uma ação moralmente correta é aquela que está de acordo com o imperativo categórico. Não, esse aqui é o Kant. Uma ação moralmente correta é aquela que gera mais felicidade para o agente. Não, tem que ser para o maior número de pessoas. Não pode ser não. Uma ação moralmente correta é aquela em que a pessoa age com honestidade. Também não. Não é uma ética das virtudes. Está na alternativa que contém apenas o nome de filósofos utilitaristas. Platão e Stuart Mill? Platão não, o Stuart Mill é. Rousseau e Aristóteles? Não, Rousseau é contratualista, Aristóteles é da ética das virtudes. Kant e Stuart Mill? Não, Kant é um deontológico, Stuart Mill é utilitarista. Stuart Mill e Bentham? Sim, letra D. Kant e Bentham não, Kant é deontológico. Explique o que é uma ética deontológica. É uma ética baseada no dever. Faça aquilo que deve ser feito, não aquilo que você gosta. Isso. Beleza? Então, por hoje, é isso aí. No dever, faça aquilo que deve ser feito, não aquilo que você gosta, aquilo que você sente inclinação, desejo, atração, paixão.